um pedido bem, bem pequenininho. Uhum. Poderia indicar uma leitura, algum conteúdo multimediático para que as pessoas possam buscar mais conhecimento, se aprofundar em algum contexto, para que elas possam difundir cultura? No sentido da questão negra, tu diz? Ou de uma forma Sim, geral? sim. Tanto Não. geral, mas quanto leituras negras, elas sempre são bem-vindas. Uhum. Não, assim, ó, eu acho que, numa perspectiva negra, tem um conjunto de, assim, de autores, né, de produtores de conteúdo muito interessantes, né, para a gente acessar. Eu começaria com um clássico, que eu acho que dois clássicos, na verdade, que as pessoas deveriam, assim, acionar, né? O primeiro, o discurso sobre colonialismo, da Aimé Césaire, né? Sou um leitor de Césaire e acho que é uma leitura fundamental. Outra leitura clássica, Lugar de Negro, de Lélia Gonzalez. Esse é um livro que tem uma atualidade absurda. Né? Outro clássico, e aí da literatura, chama Brusundangas, do Lima Barreto. É um livro escrito em 1922 e que é um retrato da sociedade brasileira daquele período, mas com uma atualidade absurda, assim como toda a crítica social produzida pelo Lima Barreto, mas eu indicaria esse texto. Em iniciativas contemporâneas, eu acho que as pessoas que gostam têm algumas entrevistas sensacionais, mais pelos entrevistados do que qualquer coisa, do mano a mano. Tem um podcast que eu ouço e acho bastante interessante, tenho comentado o trabalho, que é o História Preta. Eu acho que é um podcast bem realizado, bem desenvolvido, né, bem produzido, sim. Né, e poderia citar mais coisas, né? A questão acadêmica, eu acho que tem um cara muito importante, que também é um clássico, esse é muito silenciado, que é o Clóvis Moura. Eu acho que nós deveríamos ler mais e forçar a academia a ler mais Clóvis Moura. Tem a produção Sodré, que é importante, tem muito Sodré na nossa área, no nosso campo. Tem mulheres produzindo, importantes. Eu acho que o Bell Hooks tem uma discussão maravilhosa, assim, em vários sentidos. Ah, eu gostei muito desse livro, A Interseccionalidade como Teoria Social Crítica, da Patrícia Hill Collins. Eu acho que ali tem um mapa epistêmico e de produção acadêmica muito consistente a partir da chave da interseccionalidade, mas mais do que isso, né, da discussão negra. Quer dizer, tem muita coisa que daria para indicar e falar. Eu sou igualmente um leitor voraz. Né, para alguém que quer ler alguma coisa desafiadora, né, tem aquele livro da Eliane Brum, que é o anterior ao último dela, que chama Brasil Construtor de Ruínas, para a gente pensar um pouco sobre essa tradição brasileira de acabar com o projeto antes que ele se desenvolva. Infelizmente, a gente tem essa tradição. Né? Então, eu já citei um conjunto de coisas aí, né? E atrás de novidades. Eu tenho lido bastante pessoas jovens, assim, nas mais diferentes áreas, porque eu acho que tem muita coisa boa sendo fomentada. E seguindo uma ideia de tradição, acho que pessoas que chegaram
na sociedade, no jornalismo, na universidade, antes de mim, pavimentaram um pouco, né, a estrada, que é bastante dura, né, eu tive oportunidade, então, de me inserir, né, profundamente nesses diferentes campos, porque essas pessoas me antecederam, e assim, as pessoas da minha geração, com as quais eu dialogo, né, a gente tem certeza que está construindo mais um pedacinho dessa estrada e alavancando para a próxima geração ter conquistas um pouco melhores dos que a gente teve, e, consequentemente, né, que a gente vai avançando a passos lentos, porque, infelizmente, né, o Florestan Fernandes já havia falado nos anos 50, né, que os negros tomaram para si o trabalho de tornar o Brasil uma democracia, né, contra todas essas barreiras, contra todo o racismo, né, uma democracia no sentido da pluralidade mesmo. Né. Então, a gente tem feito esse trabalho bastante, né, e construindo pequenos passos assim para que, né, a próxima geração tenha um pouco mais de acesso e assim, consequentemente. Não sei se atendi a tua expectativa de indicação, Super, né, super. mas são coisas que eu leio e, claro, eu acho que assim, para a gente pensar de uma forma mais sistemática a partir do campo acadêmico, que eu acho que isso hoje é uma questão importante, profissionalmente falando, né, a gente precisa de conhecimento sistematizado, mas também para tensionar próprio campo acadêmico, a gente precisa estar dentro, porque é isso, né, o campo acadêmico força a desistência, e a gente insiste na resistência, que é um pouco isso, porque, na verdade, ele sabe que a simples presença de mais pessoas negras já tensionam toda a produção. Toda a questão epistemológica, traz novas leituras, traz novos personagens, né, para o campo acadêmico. O próprio livro que eu te comentei, a professora Nilma com o Movimento Negro Educador, né, outra indicação importante, mas o próprio texto da Lélia, né, que foi relançado há pouco e tem sido muito lido, é um livro de 50 anos. É um livro que sempre serviu, né, para as pessoas que chegavam nos anos 80, principalmente nas entidades do movimento negro, que era mais sistematizado em identidade, né, tu passava na porta, ele já te entregava, ó, lê isso aqui, né, lê o Cardoso, lê outras pessoas, e depois tu vem conversar com a gente, né? Quer dizer, a formação política e acadêmica sendo feita dentro do movimento social. E hoje a universidade, de forma geral, lê esses textos como novidade, né? Precisou a Angela Davis dizer, leiam Lélia, para que os pseudo-intelectuais fossem ler a Lélia, né? Então, a gente precisa avançar nesse sentido, se manter nas instituições, se manter mesmo com o sofrimento, né? Porque muitas vezes a gente não está fazendo isso para nós, a gente está falando para os que vêm depois. Então, a gente está educando a sociedade brasileira, mais uma vez, infelizmente, isso é sofrido, isso é doído, né? Mas a gente está educando aos poucos a sociedade brasileira que nós, principalmente, né, exigimos a nossa humanidade, né, e, igualmente, exigimos todos os direitos de cidadania. Caramba, isso foi incrível, professor. Muito obrigada. Muito, muito, muito obrigada. Eu, eu acredito que conhecimento transforma. E eu vi muitos dos meus colegas indo embora por conta da academia ser um lugar restrito. Ah, sim. E, Mas essa é a armadilha, né? sim, Por isso que o Sérgio Vaz tem aquele verso que é maravilhoso, né? O poeta Sérgio Vaz, vida louca é quem estuda.
Realmente. Porque, na verdade, é o que a sociedade não quer. Porque a maior chegada de pessoas. Porque a maior chegada de pessoas negras vai levar para um campo de disputa mais profundo. E eles não têm argumentos suficientemente para sustentar todos os privilégios. Que não seja a exclusão. Mas Sim, quando. Claro que, assim, eu entendo toda a violência e é um trabalho hercúleo mesmo. Né? A tendência é a desistência. E, digamos assim, a responsabilidade não é de quem desiste, né? É do sistema que não cria instrumentos para manter essas pessoas dentro dos espaços. Mas, mais uma vez, a gente demandaria de políticas públicas mais eficazes. Mas, infelizmente, o Estado brasileiro não tem interesse, exatamente porque é o mesmo grupo que domina o Estado, que domina a mídia, que domina a economia, as empresas, etc. Então, se tudo se mantiver como está, eles continuam dominando. Né? E o sistema de ensino vira um lugar para formar pessoas para o mercado de trabalho, não pessoas críticas e questionadoras. Porque é tudo que o sistema não quer. E essa é a maior forma de subversão, no fim, do sistema. Né? É exatamente agir como o sistema não quer que a gente age. E a educação é uma das formas. cara, isso foi incrível. Eu só tenho a agradecer. Muito, muito, muito obrigada. Eu vou trabalhar nesse conteúdo com todo cuidado, até porque falar com acadêmicos negros, eles só motiva a continuar pesquisando e ainda atrás para poder seguir o caminho e tornar ele cada vez mais longo, cada vez mais próximo. Então, novamente, muito obrigada.